Como é a história de uma pessoa que tem TDAH e só foi diagnosticado na vida adulta? Eu tenho TDAH, sou um exemplo disso. Fui diagnosticado aos 20 anos, hoje estou com 30 anos. E ao longo da minha vida foram 20 anos sem o diagnóstico de TDAH. E hoje eu faço tratamento. Eu uso medicação, Ritalina LA. Já usei essa aqui também, Venvance, já usei Ritalina, Concerta. Já fiz psicoterapia, passei por alguns anos de tratamento com psicóloga. E nesses 10 anos de tratamento, eu percebi muitas coisas que eu quero compartilhar contigo, que talvez possa te ajudar a economizar muito tempo da tua vida. Se tu tá começando agora teu tratamento, ou talvez tu não tenha tido a oportunidade de fazer psicoterapia, adquirido autoconhecimento e entender a tua história. Não quer dizer que a minha história seja igual à tua, mas isso pode te ajudar a tu pensar sobre a tua vida e analisar de que forma que os teus sentimentos eles vêm dentro de ti e isso te ajudar a lidar melhor com a tua autoestima, com pensamentos negativos, com ansiedade e depressão. E para mim foi muito importante eu poder ter adquirido um autoconhecimento sobre a minha autoestima. Porque a minha história, ela foi em torno de muitos anos, 20 anos sem esse diagnóstico. E o problema disso é que tu vive a tua vida ali, sem saber que tu tem TDAH e sendo impactado pelos sintomas de TDAH. Então eu tinha desatenção, eu não conseguia me concentrar na aula, eu não conseguia ir bem nas provas, eu não conseguia me concentrar em casa, e eu ia minando a minha autoestima com isso, ia me sentindo incapaz de fazer as coisas, eu ficava me comparando com os outros, ia me sentindo inferior. E isso vai acumulando ali certas crenças sobre a vida. Então a gente vai desenvolvendo a nossa forma de enxergar a vida. Todo mundo é assim. E a história da pessoa com TDAH, normalmente, quando tu passa uma vida muito longa sem o diagnóstico, tem pessoas que até têm diagnóstico mais tarde, né? No meu caso foi com 20 anos. Sempre falo que antes tarde do que mais tarde. Eu tenho pacientes que já receberam o diagnóstico com 40 e poucos, 50, pacientes que receberam até com mais, e o diagnóstico antes tarde do que mais tarde, porque sempre é tempo para mudar as nossas vidas. Mas na minha infância eu me sentia muito mal, porque eu sempre pensava, quando aconteciam coisas ruins comigo, que era minha culpa, que o problema estava em mim, e eu não conseguia entender que tinha ali uma peça nesse quebra-cabeça para eu entender sobre mim. E essa peça era o TDAH, né? Então eu estava sempre colocando coisas negativas sobre mim e olhando para a vida e me sentindo incapaz de lidar com a vida, me sentindo incapaz de enfrentar as coisas, de estudar para uma prova. Então eu começava a me sentir sem competência para conseguir estudar. Eu achava que eu não conseguia realmente ir bem na escola. E aí eu olhava para o meu futuro e eu não via esperança em lidar com as coisas, em conseguir alcançar os objetivos. Tu começa a pensar na tua vida adulta e tu não tem muita esperança, né? E isso vai nos deixando ansiosos, nos deixando depressivos. Tu começa a se sentir mal, sentir que tu não consegue gerenciar a tua vida. E é muito comum que as pessoas com TDAH, elas comecem a desenvolver ansiedade, comecem a desenvolver depressão e desenvolvam vários tipos de problema de autoestima. Então, o diagnóstico de TDAH, ele é muito importante nos casos onde a pessoa tem esse diagnóstico, porque ele te ajuda a tu agora entender que essa parte do quebra-cabeça, essa peça que não estava clara, tu começa a ressignificar aquelas crenças que tu tinha sobre ti, de que tu era inferior, de que tu era incapaz de lidar com as coisas, porque na medida que tu sabe que tu tem TDAH e tu começa a tratar e os sintomas melhoram, aquela desatenção ela começa a melhorar. Tu começa a fazer as coisas e aí tu começa a ver que tu consegue fazer. E aí tu vai ressignificando essas ideias negativas sobre ti. E no dia a dia, os sentimentos que vêm, os pensamentos que vêm à tua mente negativos, eles começam aos poucos a diminuir, porque tu vai realmente experimentando vivências, situações onde tu tá conseguindo ter competência para lidar com as coisas, tá conseguindo aos poucos alcançar certos objetivos, mas isso não é da noite pro dia.
Demorou até eu conseguir realmente me sentir bem comigo mesmo, eu conseguir me sentir mais capaz, diminuir a minha ansiedade, começar a ter mais esperança na vida e não sentir essa impotência em lidar com as coisas. Porque o ponto é que o diagnóstico, ele agora faz tu entender essa peça do quebra-cabeça, mas tu precisa, para começar a melhorar a tua autoestima e a forma como tu te sente, muitas vezes de muita ansiedade e depressão, tu precisa te expor, precisa enfrentar as situações da vida. Porque tu precisa mostrar para ti mesmo que tu é capaz. E isso só as experiências vão nos fornecer. Então eu sempre trabalho com os pacientes que eles precisam agora experimentar e se expor a situações que antes eles sentiam que eles não conseguiam, que eles eram incapazes de fazer. Então, se antes eu acreditava que eu não conseguia ler um livro ou que eu não conseguia me concentrar no trabalho, na medida que eu tenho o diagnóstico, eu começo o tratamento e começo a melhorar os meus sintomas, eu preciso me abrir a enfrentar situações. E isso pode gerar muita ansiedade, pode gerar sentimento negativo e desconforto. Mas vai fazer parte desse processo de tu reconstruir a tua autoestima e tu ressignificar certas ideias negativas que tu tem sobre ti e sobre a vida, vai fazer parte desse processo tu te expor e tu enfrentar situações por mais que vai haver esse desconforto. Então esse desconforto faz parte desse processo. E muitas vezes pode ser muito difícil passar por esse processo. Por isso que quando a pessoa tem condições, é essencial que tu faça um tratamento, que tu passe por um psicólogo para ele te ajudar a entender esse processo interno todo que acontece dentro de ti, como é que tu construiu a tua história, para que tu possa verbalizar isso e tu organizar esses sentimentos, organizar a tua história e desenvolver uma narrativa sobre isso, né? Para que tu tenha clareza, como que eu cheguei até aqui na minha vida? E o que significa esse diagnóstico? E como que eu posso me organizar agora para mudar a minha vida de uma maneira que consiga alcançar os objetivos que eu tenho, realizar as tarefas que são importantes no meu dia a dia. E comigo foi muito assim. Não é algo que acontece da noite pro dia. Por muitos anos eu fui construindo essas crenças negativas sobre mim, mas na medida que eu tive esse diagnóstico, hoje é até difícil lembrar, né, de tanto que hoje eu tô me sentindo bem, a minha vida não é perfeita, mas me sinto muito bem e realizado com as coisas que eu consegui alcançar, com a vida que eu tenho hoje, com o quão funcional eu me sinto hoje. Mas o tratamento foi essencial para isso. Então, acho que esse vídeo pode te ajudar a tu pensar que não é da noite pro dia que o tratamento vai te ajudar, nem o diagnóstico, que é um processo. Tudo é uma jornada. A tua jornada até aqui é uma. Tu tem a oportunidade, tu tem a opção de escolher vivenciar a tua jornada de uma maneira diferente. Não é todo mundo que tem as mesmas condições. Eu tenho o meu contexto, eu tinha a minha o meu suporte na minha família, com as pessoas que estavam à minha volta, cada um tem o seu próprio contexto social, financeiro. Então a gente precisa levar isso em consideração para que a gente olhe para nossa vida e pense quais são os recursos que eu tenho à minha volta para conseguir acessar um tratamento, um diagnóstico da forma que seja mais efetiva para mim e eu possa começar a organizar minha vida e construir novos caminhos para que eu vá reconstruindo também as crenças que eu tenho, as ideias negativas que eu posso ter desenvolvido muito fortes sobre mim e que reforçam de maneira muito forte a ansiedade e a depressão que eu sinto e que estão instaladas na minha vida. Na medida que eu vou me expondo e tendo experiências mais positivas e vendo que eu consigo fazer as coisas, aos poucos isso vai melhorando. E se tu tá com dificuldade nesse processo e tu tá precisando de ajuda para isso, o mais importante é que tu busque essa ajuda. Entenda quais são os recursos que estão à tua volta e que estão acessíveis a ti e busque essa ajuda. Se tu tiver condições, aqui na Academia do TDAH a gente tem uma clínica com profissionais especialistas que trabalham com TDAH adulto, tanto para diagnóstico quanto para tratamento. Se fizer sentido para ti, aqui na descrição vai estar o link para tu acessar lá o nosso site, fazer contato com a nossa equipe que a gente vai te encaminhar para um dos nossos profissionais. E eu queria te convidar para tu deixar um comentário aqui, dizer o que tu achou desse vídeo, deixar uma curtida aqui, se é a tua primeira vez aqui, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para o YouTube te avisar de quando a gente postar novos vídeos. E eu te espero no próximo vídeo aqui da Academia do TDAH.